Por um lado, nós temos o Venance Mondlane, que sai às ruas para reivindicar os resultados eleitorais apresentados pelas instituições competentes, se não incompetentes. Mas, por outro lado, nós temos o presidente da República, que ainda faz discurso afirmando que a vitória justa é aquela em que a eles foi atribuída. Ou seja, para o presidente da República, aquilo que foram os resultados dessas eleições é o que realmente é a vitória justa. Agora, a questão que não pode se calar aqui é: será que houve sim ou não uma justiça eleitoral? Meus amigos, sejam bem-vindos a este nosso canal. Por favor, deixe ficar seu comentário, sua opinião, deixe ficar seu like e se inscreva também no canal. O presidente da República, ele afirma que sim, houve justiça eleitoral. O Venance Mondlane afirma que não houve justiça eleitoral. Mas aqui nós encontramos dois problemas. Um problema é sobre aquilo que o Venance Mondlane reivindica. Outro problema é sobre aquilo que o presidente da República afirma ser a verdade eleitoral. Se nós nos recordamos, quando se anunciou resultados eleitorais pela CNE, Conselho Nacional de Eleições, anunciou-se que a Frelimo havia ganho junto com seu candidato por uma percentagem X. Mas, depois de algumas manobras, depois de um tempo, o Conselho Constitucional anunciou que a Frelimo continua a ter ganho de eleições, mas com outra percentagem. Agora, a questão que não pode calar é: como é que se diz que houve justiça eleitoral? Se mesmo que seja para eles, mesmo que eles tenham ganho, aquilo que foi apresentado pela Comissão Nacional de Eleições é diferente daquilo que foi apresentado pelo Conselho Constitucional. O STAI apresentou um número de resultados. A CNE apresentou outro número de resultados. A CNE apresentou o mesmo número de resultados. O Conselho Constitucional alterou os resultados para a Frelimo. Ainda estamos a falar da Frelimo, que diz que foi uma vitória justa. Será que não houve injustiça quando se alteram os números? Ou será que não se importam porque sabem que, na verdade, independentemente de quais fossem os números, tudo dava na mesma e que tudo era fabricado? E quanto ao Venance Mondlane, ele tem ou não tem razão quando ele desconhece esses resultados? Porque até hoje ele continua desconhecendo esses resultados, afirmando que não houve sim justiça eleitoral. E todo mundo ciente que não pensa pela camiseta, pela cor da camiseta, sabe sim que não houve justiça eleitoral. O que vocês, como moçambicanos, acham desta situação? É que, meus amigos, eu estou a fazer este vídeo porque dói a mim quando escuto discurso de pessoas conscientes falando de justiça, falando de vitória onde não existe vitória. Não pode alguém aparecer para afirmar que sim, houve justiça eleitoral onde não existe. Não existe, na verdade, nenhuma justiça eleitoral em Moçambique. Não existiu. E continua não existindo porque ainda não se mudou aquilo que deveria se alterar. Meus amigos, vamos pensar pela cabeça. Vamos pensar pela cabeça. E vamos deixar de sermos emocionados. Houve ou não houve justiça eleitoral?
Eu até pergunto muito mais para aqueles que são da Frelimo. Qual é a explicação que dão por aquilo que foram os números alterados pelo Conselho Constitucional? Por que não saíram às ruas reivindicando aquela alteração? Porque eles já tinham sido oferecido um número de assentos e depois foram tirados esses números. Qual é o vosso parecer, Frelimo? O que dizem sobre esta alteração? Será que continuamos com a justiça? Será que continuamos com a justiça ou injustiça eleitoral? Essa é a minha questão. De que vitória justa estamos a cantar? Sempre justiça, vitória, vitória, vitória. Qual vitória? Qual é essa vitória?